Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Dádiva e Gratidão. A dádiva que nos remete a uma ideia de desprendimento, de entrega, de doar-se em favor de alguém ou de uma causa. Na ciência, ela é considerada um modelo de ação social, onde são estabelecidas relações de liberdade, de obrigação, de interesse e de desinteresse. E ela provoca uma explosão de sentimentos como generosidade, espontaneidade, alegria e gratidão. Aqui no nosso podcast nós vamos conhecer organizações e movimentos da nossa cidade e região, além de algumas outras temáticas que a gente vai trazer aqui e que são de interesse dessas organizações e movimentos, né, que atuam em alguma causa, sempre visando o bem da coletividade, ainda que, por vezes, essas ações ocorram de forma individual. Eu quero convidar você para fazer a sua inscrição no YouTube, ative o sininho para sempre receber as notificações quando um novo episódio vai para o ar. Convidar você também a seguir o Instagram, o Facebook e também o Spotify, onde nós também estamos lá como Dádiva e Gratidão Podcast. Quero agradecer ao patrocinador, a Orplan Solutions, empresa de apoio às organizações, na área de gestão, plano de captação de recursos, elaboração de projetos e captação de recursos, acompanhamento da execução e também na prestação de contas. Meu nome é Loriberto, eu sou homem branco, 50 anos, cabelo curto, barba curta, mais ou menos grisalha, e eu estou vestindo hoje uma camisa polo, branca com algumas listras vermelha e azul marinho. E eu tenho hoje o prazer de bater esse papo bacana com o meu amigo Jamil Antônio Dias, da Amil Agência de Cultura. Isso. O Jamil, que é escoteiro, graças a Deus, produtor cultural, ator, escritor e professor. E nós vamos falar sobre essa temática que é tão cara para as organizações e tão necessária que elas entendam, que é o processo de elaboração de projetos. Jamil, seja muito bem-vindo, meu caro. Muito obrigado pelo convite, Loriberto. É um prazer imenso estar aqui hoje com você, a gente poder conversar um pouquinho sobre elaboração de projetos. Então, eu sou o Jamil, eu estou de camisa branca, eu tenho 46 anos, né? Tô com cabelo preto, sou pardo, né? E hoje estou de calça jeans, né? E uso óculos, né? Então é um prazer e vamos conversar. Eu acho que essas oportunidades de a gente fazer essas trocas para que as instituições percebam que elaborar projetos, apesar de não ser uma receita de bolo, existe algumas situações que elas podem atentar para fazer o melhor possível para provar as suas ideias, né? Trazer a sua ideia aí para o papel e fazer isso virar uma grande ação de benefício à sua comunidade, a quem ela atende. Legal, legal. Vamos lá. Quem é o Jamil? Bom, o Jamil é mineiro, ele adora fazer comida. Opa! Sim, comida mineira pode me convidar que eu vou, faço com o maior prazer, tenho prazer de estar na cozinha. Eu sou escoteiro desde os 10 anos de idade. Hoje estou presidente num grupo escoteiro no norte da ilha de Florianópolis, lá, o Sambaqui, já estamos indo para a segunda gestão. Eu vim para cá de Ouro Preto, Minas Gerais, cidade histórica, com grande relação com a cultura e com essa formação artística e cultural do nosso país. E política também, muitas ações políticas iniciaram e desencadearam pelo Brasil como um todo, né? Eu vim para trabalhar numa instituição aqui, privada, durante um certo tempo. Depois eu abri a minha empresa de consultoria. E aqui estou, trabalhando com captação, com elaboração, assessoria. Eu dou aula de teatro, né? Eu gosto de dar aula de teatro, principalmente para os adolescentes e adultos. E estou nessa seara da captação de recurso, que é o desafio de você vender algo intangível, né? Que é você vender a parte artística, é você vender um valor estético, né? E tentar trazer o empresariado para fazer um fomento muito maior do que simplesmente o direcionamento direto. Então, eu trabalho esses dois lados. A pessoa para pensar uma ideia que se transforme num projeto e a instituição, empresa ou a outra pessoa que acredita naquele projeto e quer ver aquilo ali colhendo frutos ao decorrer de 1 ano, 2 anos e assim por diante. Legal. Tu falasse antes que não é uma fórmula de bolo, né? Porque tem as suas particularidades. E o teu foco hoje, na verdade, é mais na área da cultura, é isso? Isso, meu foco hoje é na área de cultura. Eu
estou caminhando para um processo de atender projetos de instituições, porque eu percebi uma grande carência, né? Assim, o que acontece, Loriberto? A pessoa tem uma ideia, ela tem uma ideia e ela acha que a ideia dela já é satisfatória para conseguir um recurso. E ela não percebe que existe algum caminho a ser perseguido e percorrido para que o outro lado entenda. Porque às vezes você tem uma ideia maravilhosa na tua casa, tipo assim, eu vou fazer frango com quiabo. Na minha cabeça eu já sei a quantidade do frango, já sei o tempo de preparo, tudo. Mas para você é só frango com quiabo. Se eu não te disser o que é um quiabo, o que é um frango, o que acompanha aqui, que vai aqui, vocês chamam de polenta, mas para nós é angu, o tempo de fogo, eu não estou te explicando a minha ideia. Então, ainda está no campo da ideia. Então, não é um projeto que o Loriberto vai perceber. Aí ele vai, mas ele vai ver o resultado lá na frente, que é o frango com quiabo, mas ele não vai entender o processo. E, às vezes, as instituições, ela tem uma boa ideia, que ela quer atingir a comunidade dela, mas ela não consegue transformar isso numa ação tangível, um processo. E para isso existe uma elaboração de projeto. E se ela não tem essa capacidade, se eu não sei cozinhar, eu vou achar alguém que cozinhe. Então ela pode achar alguém que escreva projeto. E com o passar do tempo, ela pode aprender a escrever o projeto e ela mesma tomar frente. Mas até esse momento acontecer, ela precisa de compreender que ela tem que ter a interpretação do que ela quer fazer e explicar para a pessoa o que ela quer fazer para que ela consiga sair, né, desse campo tão irreal e se tornar de verdade. Então, a minha ideia de captação na área de cultura é essa, a minha ideia de escrever projeto é essa, e confesso para você que é um desafio todo dia a gente fazer isso, né? E que é o legal. Tem um colega nosso aí, Ricardo Falcão, não me canso de falar dele, ele tem uma frase famosa, né, que boas ideias existem, mas faltam projetos. Né? E a gente ouve isso toda vez, né? A gente ouve dos dois lados, né? E por quê? Porque a pessoa não sabe explicar, porque a pessoa não consegue trazer, assim, planificar, né? A gente não sei se tem percebido, mas assim, nos últimos tempos as pessoas não estão conseguindo apresentar suas ideias claramente. Ela te conta uma coisa e você tem que, entendi tudo. Né? A gente está tão imediato no consumo de qualquer coisa que acha que uma ideia é algo que pode ser consumido muito efetivamente e que todo mundo entendeu. Então eu saio daqui e digo, vou escrever um livro sobre cultura e arte germânica. E saio daqui feliz e contente, e todo mundo vai entender que eu vou escrever um livro e que ele vai ser muito famoso, vai vender um monte de exemplares. E na verdade não, eu vou escrever um livro da cultura e arte germânica porque é uma história que me interessa, que me posso fazer vários caminhos, vou buscar pessoas, assim, vou buscar a Angelina Wittmann para conversar com ela sobre arquitetura, vou conversar com outro fulano, e vou lá na professora Sueli. Então, assim, a gente tem várias, né? Porque as pessoas têm que entender todo esse processo. Do outro lado, um projeto que é feito muito ruim, né? Que não tem, como se diz na minha terra, nem pé nem cabeça, é uma mura, né? Não serve para nada. Então, assim, as pessoas têm que parar, refletir, assim, eu tenho uma ideia. Eu consigo executar essa ideia? Para quem é essa ideia? O que eu ganho com essa ideia? E é um exercício fácil que você faz mentalmente enquanto você pega o seu ônibus, quando você está dirigindo, quando você está no trânsito, né? Você vai começando, né, a desenvolver isso. E às vezes, quando você vai fazer oficina ou fazer uma consultoria e que você escreve isso para a pessoa, ela fala, nossa, eu faço isso aqui o tempo todo, mas por que você nunca formatou isso? Porque as minhas ideias, elas vêm e vão. Foi assim, então, essas ideias, quando elas vierem, você escreve. Põe um caderninho do lado da sua mesinha, da tua cama lá, e aí veio uma ideia lá, você acordou assustado? Já escreve ela, porque a sua ideia vem e vai. E aí, no amanhã seguinte, você pega a tua ideia e começa a pensar, o que eu quero fazer com isso? Como que eu quero fazer isso? Agora vamos começar a procurar palavras, né? Procurar situações, e aí eu vou construindo. É um processo. E por isso que não é receita de bolo, porque cada um tem um start diferente. Bom, acho que o início é esse, é colocar a ideia no papel, para daí começar a desenvolver. E qual é, assim, o trajeto aí, essa trajetória
Primeiro, assim, ó, você colocou no papel, aí você tem que pensar no objetivo. Um objetivo geral. O que você quer fazer com isso? Gilberto, quando você pensou em fazer esse podcast, qual era o teu objetivo? Então, é o teu objetivo geral, é aquele que abrange toda a situação do teu podcast. Tá, e depois disso, tá, beleza, agora quais são as ações do seu objetivo mais específico? Qual é o benefício direto que vai ter fazer esse seu programa? Porque as pessoas acham que fazer também um programa como o seu é simplesmente o Gilberto acordou de manhãzinha e vou fazer um podcast. Né? E não, na verdade, é todo um processo. Porque você tem que convencer o patrocinador, no caso aqui a Orfan, para que ela invista na tua ideia. Então, olha aí. Então, você teve que fazer um projeto. Então, você pensou no geral, no objetivo geral. Essa parte até foi fácil convencer, né? Porque... Mas eu gosto de reforçar que a pessoa Gilberto é uma empresa. Sim. Porque a empresa, o Jamil é uma coisa, mas a Mil é outra, né? Tanto que a Mil tem dinheiro e o Jamil não. Eu acho que é muito. Opa! Né? Então, assim, é importante porque aí as pessoas começam a entender que a gente tem essa separação que das 8 às 5 eu sou a empresa e das 5 adiante eu sou o Gilberto ou sou o Jamil, né? E isso é importante também para quem vai escrever projetos entender que se caso contratar um profissional, ele não é full time, né? Se quer que ele seja full time, ou seja, o tempo todo, pague. E é importante reconhecer esse profissional que escreva projeto. É importante merecer, porque é um cara, é uma pessoa que tem que ter uma leitura abrangente, ele tem que estar em constante aprendizado para poder oferecer a melhor qualidade do texto dele. Então você tem que pagar por isso. Esse é um ponto importante, né? Essa atualização seja ele interno ou então uma consultoria contratada, né? É importante. E tem que respeitar. E tem algumas pessoas que têm expertise de conduzir 3 linhas, né? Captar, escrever e aprovar. Tem gente que não tem gente que se especializa. Então, você tem que respeitar. Então, assim, eu estou falando de objetivos específicos. E, então, essa especificidade, ela tem que estar clara. E lembrando o seguinte, gente, não é eu entender. É quem vai ler e entender. Porque na minha cabeça pode estar perfeito. Na minha cabeça fazer frango com quiabo está perfeito. Mas o processo específico de como que isso vai acontecer tem que estar claro para quem não conhece o que é um frango com quiabo. Porque a primeira coisa que a pessoa liga é assim, mas quiabo baba. Eu não gosto de quiabo babento. Mas tem formas de fazer o quiabo no bar. Então, eu quero fazer um projeto, eu tenho lá o objetivo geral, eu tenho o objetivo específico, e aí eu criei isso. E por quê? Porque quando você chega para a terceira etapa, que é a justificativa, que é o momento que vocês dão o pulo do gato, que é o momento onde que você fortalece o seu discurso do porquê do projeto e como que ele vai se desenhar, é ali, na justificativa. É ali que você vai se apresentar. É ali que você vai dizer para a instituição, para a empresa, para quem for, o porquê que ela vai investir em você. E de que forma ela vai ser beneficiada. Porque tem que lembrar que é uma proposta comercial, é um ganha-ganha. Se não é um ganha-ganha, não vale a pena. Não pode ser um ganha-perde, um perde-ganha, não um perde-perde. Tem que ser um ganha-ganha. Então, por mais que a Orfan possa ser sua, né, ela tem que ganhar alguma coisa. Por mais que a Mil seja minha, ela tem que ganhar alguma coisa. Porque institucionalmente é importante para a gente colocar na nossa rede profissional que a gente fez um projeto que beneficiou a minha empresa. E que aquilo ali gerou frutos, né? Então as pessoas têm que entender que na justificativa, né, o próprio nome já diz justificar. Justificar o quê? O porquê que você está fazendo aquele projeto. E de que forma. E o que você vai traçar. E é importante. Aí tem umas coisinhas que depende muito na justificativa, que assim, tem editais que pedem para você quantificar, ou seja, planificar aquilo ali. E aí você tem que ter uma noção de planificação, de entender de alcance, né? Que são as metas, os objetivos. E não é o objetivo lá de cima, é o outro objetivo. E qual é o prazo que você vai precisar disso? E aí, descendo mais um pouquinho, você vai para a metodologia. Porque aí a metodologia ela pede para você explicar de forma didática, assertiva, como que vai ser o processo que vai medir esse projeto. Aí as pessoas pensam, nossa, mas é isso tudo? Não, a gente ainda está no começo.
Por quê? Porque para fazer projeto exige uma carga teórica muito grande da pessoa que vai escrever. Ela tem que se focar nisso, ela não pode ter um foco difuso. Eu começo aqui, agora eu vou lá fora fazer outra coisa, eu volto aqui. Não, a pessoa tem que ficar naquilo ali. Então é importante que a instituição entenda, eu não tenho tempo porque eu gerencio a instituição. Contrate alguém. Eu não consigo contratar alguém, mas eu tenho uma pessoa aqui dentro da instituição que ela pode fazer. Então, contrate uma pessoa para instruir ela e ela vai fazer o projeto. Então, por quê? Tem que ser uma pessoa que tenha que ter esse volume e essa calma de exercitar e atender a prazos, né? Então, lá na metodologia, você coloca lá, fazer frango. Então, comprar frango. Quantidade, 2 quilos. Fresco ou congelado, quem vai fazer isso, quando, bem bonitinho. Por quê? Porque aí você vai saber onde está o processo, como que ele está acontecendo. A instituição precisa saber disso? Não necessariamente, mas você precisa. Quanto mais informações você tiver, melhor o teu projeto vai estar, né? E isso eu acho muito importante. Muitas vezes a gente se depara na seguinte situação, né? Você manda um projeto para algum edital, para alguma empresa, e eles não entendem aquilo, porque na verdade eles não estão lá no dia a dia para acompanhar e ver como é isso. Então o projeto nada mais é do que um retrato daquilo que você... É o desenho, né? É o desenho. É o desenho do que vai acontecer para então alcançar aquele objetivo proposto. Né? Você quer comprar um carro, né? Que carro que você quer comprar? Que cor que ele é? Que marca que ele é? Que tipo de conforto que você quer nesse carro? Porque se você chegar numa loja de revenda de carro e dizer que vai comprar um carro... Qualquer um serve, Qualquer um serve, né? E o personagem lá da Alice do País da Maravilha diz, né? Você não sabe para onde que é, qualquer lugar serve. Então, assim, a gente tem que entender que o outro não sabe o que a gente quer. Então, a gente tem que deixar o mais claro possível. E quando eu digo que é uma ação didática, Gilberto, eu estou dizendo no sentido assim, da pessoa se colocar no lugar do outro. Como que eu quero que o outro receba, né? E que é a empatia. Isso é um exercício, né? É um exercício. E ele tem que ser contínuo. Né? Porque os editais, né? Eu falo para todo mundo, você pode ter um projeto padrão que tem todas as informações gerais do seu. E aí ele vai se adequando à realidade do edital. Mas antes de você ler, de fazer qualquer coisa no edital, leia de novo, releia de novo e marque. Por quê? São os detalhes, né? Os detalhes que nos fazem a gente se perder num edital. E alguns editais, ele tem algumas prerrogativas que as pessoas acham que vai passar despercebido. Principalmente projetos editais de cultura, que com a vinda da pandemia, teve seu lado ruim e seu lado bom. O lado bom é que as plataformas online elas bombaram. Então tinha editais que eles eram intuitivos, então você conseguia responder. E tinha outras que, pelo amor de Deus, a gente sofre muito até hoje. Porém, ambas exigiam de você o seguinte, leia. E quando você não lê, ainda tinha entre parênteses, metodologia, forma de apresentar o resultado final do teu projeto. Aí se você não sabe o que é forma, o que é resultado, vai pesquisar. Né? Então, assim, as pessoas têm que exercitar isso da melhor forma possível. E como que a gente exercita? Lendo. Né? Nós somos um país de poucos leitores. Então, eu quero escrever projeto. Qual a melhor forma de eu melhorar meu vocabulário? Lendo. Escrevendo. Né? Se eu sou mais ouvinte, ouço, mas eu tenho que estar fazendo uma produção significativa. Né? E isso acaba acontecendo com a gente da melhor forma possível a partir do momento que assim, eu vou escrever projeto, né? E assim por diante. Desculpa, eu tentei resistir até os últimos minutos, mas não tem problema, não. Toma uma aguinha aí, a garganta foi secando e a tosse vem vindo, né? Então, assim, na metodologia, ela tem esse papel. E, assim, é um método, né? E tem projetos para você escrever que é uma exigência tipo a BNT, que você tem que adequar isso. E se você não tem a capacidade, você tem que ser humilde o bastante e dizer assim, eu não consigo. Eu preciso que seja... Então eu vou ligar pro Gilberto. Olha, Gilberto, eu tenho uma demanda aqui. Não ligar pro Gilberto a 45 minutos do segundo tempo e dizer assim, Gilberto, eu tenho um projeto para entregar hoje meia-noite. Você vai ser obrigado, Jamil, por lembrar do meu nome, mas você tem um bom dia, que hoje é segunda-feira, não vai dar tempo. Gilberto, mas faz...
Porque se der certo, beleza, mérito teu. Mas se der errado, fui eu que atrapalhei. Então, já tô te avisando para você não ter nem mérito, nem demérito de você ter me chamado. Isso é fato. Tu chamou uma atenção na questão da leitura, né? Você também como professor, né? A gente tem essa experiência de pegar escritos de alunos que você tem que pedir para ele traduzir muitas vezes, né? E na parte de projetos, na verdade, a coisa é... um pouquinho pior. Eu não ia usar exatamente esse termo, mas de fato é uma dificuldade grande. Vai fazer uma revisão de um projeto, você se assusta, né? Então, ontem eu estava falando com um cliente que ele mandou um projeto que é para mim colocar amanhã na plataforma do Salic para ele. E eu pedi para que ele fizesse uma justificativa. O Salic, para quem não... o Salic é o sistema do governo federal para projetos inseridos na Lei Rouanet. Okay. Desculpa, é importante reforçar isso. E eu queria que ele virou para mim e falou assim, eu quero aprender a escrever projeto, porque estou ficando sem recurso, né? Aquela coisa, né? Eu falei, beleza, eu vou te ajudar, faço esse projeto, a gente vai fazer junto, só que eu vou te dar um desafio, você vai fazer a justificativa do teu projeto. E ele mandou para mim ontem à noite para ler e assim, estava sofrível. Ele mesmo pediu desculpa, porque tinha algumas palavras lá que não cabiam no texto. Né? E eu falei assim, aí você percebe que você precisa de melhorar? Aí ele disse, sim, mas eu não tenho tempo para ler, cara. Aí eu usei muito uma propaganda daquela empresa de inglês que tá na TV o tempo todo. Eu não consigo aprender língua estrangeira. Aí chega o cara da calculadora, você fica 1 hora vendo TV. Então eu falei assim, cara, tira 1 hora do teu dia. Tira 20 minutos do seu dia. Se você ler 1 página por dia, você mata 2 livros, no mínimo, por mês. Se for um livrinho que nem esse aqui, vai, né? Vai. Mas se for um livro, ele não vai ler livro maior do que esse. Né? Então, mas assim, o que eu quero que ele entenda, que não é porque o valor, a hora do nosso trabalho é caro, é porque nós dedicamos 100% a fazer isso. Então a gente quer fazer o melhor. Porque ninguém escreve um projeto não querendo ser aprovado. Sim, nossa. Né? Eu não acordo de manhã. Alguma, né? Eu acordo de manhã e vou fazer um projeto qualquer hoje, porque eu não tô afim de. Mas eu vou cobrar. Não, ninguém. Tem um editalzinho lá, vamos mandar e ver o que dá, né? Se der. Se não der, a minha vida. Né? Porque os meus boletos também eles só vêm assim quando eles querem, isso, né? Então ninguém faz isso a perder, tá? E aí, o que me chateia, ele escreveu, fez lá. E aí eu devolvi para ele, grifando, que ele pediu que eu podia grifar. E ele ficou magoado, falei assim, mas são 8 horas da noite de um domingo, você que dia, eu estou te retornando. E aí agora à tarde ele mandou. Aí ele mandou, né, ele pegou lá o dicionário que eu chamo intimamente de pai dos burros, né, e foi procurar as palavras. E assim, aí ele começou a entender que escrever projeto não é de um dia para o outro, que você ter um formato, você precisa de realmente entender o que você quer fazer e colocar isso de uma forma que a outra pessoa lê e diz, entendi o que você quer. Não entendi o que eu quero. Porque se a outra pessoa não entende, você já tem 10% a 20% de já dançar. E se você já manda com erro de português, aí você pode ter certeza que subiu bastante a sua porcentagem. Então, assim, é importante a leitura, é importante a escrita. E aí, assim, mas é muito pouco tempo. Gente, existem vários organismos que oferecem curso. Você pode fazer curso online de escrita criativa. Então, assim, existe possibilidades. O que você precisa é, assim, tempo. Esse tempo dedicar. É você que cria esse tempo. Eu não posso dizer qual o tempo que você tem que dedicar para fazer as suas coisas. Eu tenho que dizer assim, Roberto, você quer que eu escreva um projeto para você? Nós precisamos marcar uma reunião e a cada 15 dias a gente se reunir. Jamil, eu não tenho tempo, cara, então não tenho como fazer o teu projeto. Porque se der errado, a culpa é minha. Mas se der certo, você vai dizer, foi eu que, né? E outra, amigos, negócio dessa parte, isso tem que estar bem claro para todo mundo. Né? Se eu não, e essa eu reforço, se eu não tenho capacidade de escrever um projeto, contrate alguém. E pronto. E para que a coisa funcione. Para que é um mercado que é bom para todo mundo quando é ganha-ganha. Né? E a gente está tendo essas pequenas dificuldades de entendimento, né? Mas se o cara começar a ler, eu já fico feliz.
Tem um ponto importante aí que você citou que eu acho que vale a pena a gente explorar um pouco, que é a questão do tempo. Não se faz um projeto de um dia para o outro. Não. Ou melhor, até se faz, mas a chance de dar errado é dar errado é muito grande. Muito né? grande. E aí no off a gente estava falando justamente de conhecer a sua ideia, né? Ou da sua instituição, aquilo que ela faz, para daí desenvolver algo que de fato seja consistente, né, Jamil? Isso. E por que assim, ó, suponhamos que você me chamou para fazer um projeto para ti. Eu te conheço, mas eu não conheço o teu projeto. Então você tem que me contar. Então, como que eu vou fazer assim? Vamos marcar um café, vamos marcar um almoço, vamos marcar uma reunião. E eu tenho que conversar. E você tem que me trazer as informações. Se você não tiver essas informações, eu vou te fazer pergunta que você vai ficar assim. Então já começamos capenga. E aí você disse, Jamil, eu tô te chamando hoje porque o prazo final do projeto é sexta-feira. Eu falei assim, olha, Roberto, é 5 dias puxado. Então, o meu valor ele é assim. Já. E segundo, eu tenho que ter informação hoje ainda. Amanhã já não me serve. Né? Então, assim, as pessoas têm que entender que o prazo, por isso que os editais, geralmente eles têm de 30 a 45 dias no mínimo. Mas nós brasileiros, né? E quando eu digo nós brasileiros, porque parece que isso é uma coisa aproveitada mal, né? Que a gente colocou isso na nossa raiz de fazer tudo em cima da hora. Que vai dar certo. Pode dar certo, mas pode dar muito errado. E assim, se é um trabalho voluntário, é uma coisa. A responsabilidade é sua. Mas se é um trabalho pago, eu falo assim, olha, eu preciso de prazo. E eu preciso de ter certeza que as informações que eu preciso, você vai me dar retorno. Então, é importante as pessoas entenderem e respeitar o tempo, né? E trabalhar com ele. As pessoas alegam que antigamente o dia era maior. E hoje o dia é menor, ele é mais curto. Mas não é porque a gente tem mais coisa para fazer que a gente não tinha, ou porque a gente não está sabendo organizar nosso tempo de trabalho. Né? Eu fiz um curso no início de 2020 em Minas Gerais, né? Que a gente chama de TVEP, que é a Organização do Tempo, e o nosso instrutor, ele falou disso, ele mudou o horário do dia, assim, ele adiantou em 3 horas, né? Então, assim, era meia-noite e estava marcando como 3 da manhã, assim, a gente mudou o dia, e a gente percebeu que naquela mudança pequena de hora, como que a gente aproveita mal o nosso tempo de produção. De cuidar de nós mesmos, de focar no nosso trabalho e de tirar um tempo com a família, o que for. Né? E às vezes as pessoas esquecem disso. Então, assim, se o edital está dizendo que é 20 dias e você precisa que alguém faça isso para você, abriu o edital, ou antes de abrir o edital, você já sabe que o edital vai abrir, você liga, olha, Roberto, eu estou querendo fazer um projeto assim, assim, assado, o edital vai abrir ali no dia 25 de julho e vai até dia 25 de agosto. Podemos conversar? Sim, amanhã. E já me traga a tua ideia. Porque no primeiro conversa também as pessoas só vê se eu vim te conhecer. Tu é carequinha, né? Tá. Então, vamos marcar a segunda reunião, que aí eu vou trazer o teu processo. A gente já perdeu. Perdeu-se 24... Você perdeu 24 horas e ele perdeu 48. Porque a coisa vai apertar. Né? Então, eu acho que temos que respeitar o tempo e perceber que o tempo está a nosso favor se nós somos organizados. Tu citou antes no início da fala também a questão de ter um projeto padrão, vamos chamar assim, né? Que vai se adequando conforme os editais, né? Então, assim, é importante também que a organização, que o artista, falando na área cultural, o esportista, que seja, que ele tenha isso já meio debaixo do braço, assim, né? Essa ideia, né? No caso do artista é o portfólio que conta a vida dele. No caso da instituição é um dossiê. Eu vou fazer uma entrevista para fazer um projeto para uma instituição de saúde. A pessoa que vai falar comigo, ela tem que ter um dossiê sobre aquela instituição. Ele já tem que saber de tudo. Ele tem que falar para mim e me dar aquilo ali como, para mim, ter um fundo. Não, eu tenho um site aqui, um site ali, tem uma informação no Instagram. Não me serve. Ele tem que... Porque, assim, o cliente, ele precisa de entender que por mais tempo que eu possa parecer ter para fazer um projeto, eu preciso de ter algumas informações um pouco mastigadas.
da instituição, como ela nasceu, qual é o propósito dela. E ele também tem que às vezes nem sempre vai aparecer no projeto. Não vai aparecer no... Mas eu preciso saber. Preciso conhecer. Porque senão ele quer que eu escreva um edital de cultura e a instituição dele, no estatuto dele, não pode. Mas a gente sempre fez ação cultural aqui. Uma coisa é fazer ação cultural pagando do teu bolso, mas se você quer ir para a Rouanet e o teu estatuto não permite, eu não vou fazer. Porque vai ser perda do meu tempo e do seu tempo. Por mais dinheiro que você possa me pagar. E do dinheiro que estão te pagando, né? Então, assim, mas eu posso ser mesquinho e gastar teu dinheiro, eu posso, mas não é meu interesse. Meu interesse é criar uma parceria que dure anos, e não uma parceria que começa aqui e acaba aqui. Então, eu já vou te começar. Isso é de graça. A sua instituição não permite mandar projeto para a área de cultura, porque não está no seu estatuto. No seu CNPJ está dizendo que vocês não têm nada a ver com cultura. Então, meu caro, não vai funcionar. Nem vai. Mas então vamos pôr o nome de um currículo de um funcionário. Eu falei assim, o teu funcionário é da área da cultura. Ele consegue comprovar através de um portfólio que ele já fez. Não, ele toca ele compõe e fica cantando na hora do intervalo. Tem foto. Ele já fez apresentação na instituição? Alguém já viu? Não, porque sabe como ele é funcionário e ele não tem tempo. Então, meu amigo, de novo, não vão fazer. Ou você faz uma parceria, ou você faz alguma coisa. Então, assim, as pessoas precisam de entender que um portfólio, um dossiê, são informações importantíssimas para a pessoa que vai escrever um projeto. Legal. Cultural, ambiental, educacional, social. Porque se ele não tiver essa informação, não adianta. Porque aí eu vou tirar a ideia da onde? Como é que eu vou dizer que o teu projeto, instituição, é importante para a área da cultura, se eu nem sei o que você faz? E aí volta de novo aquela premissa, né? O avaliador, ele quer saber o porquê ele deve aprovar o teu projeto. Aí eu não tenho nada que justifique a aprovação do projeto. É perda de tempo e de dinheiro. E a gente tem que parar de jogar dinheiro no ralo por achar que a ideia é maravilhosa por si só. Né? Então, Perfeito. Perfeito essa colocação. Que bom. Porque cirúrgica. Eu tenho. A gente passa por muitos mal bocados, Roberto, e a gente sai até como mal na história. Só que assim, eu preciso que as pessoas entendam que é uma profissão. Você não vai levar para consulta médica para um veterinário, você leva o seu animal. Você não vai entrar num cara que é dentista, que é um cara que arranca dentes, só por arrancar dentes, entendeu? A gente tem que entender que se existe um profissional, é porque é uma pessoa gabaritada para isso. Então a informação que ele está te repassando é com fidelidade, é com fundamentação, e não é achismo. A gente é um país do achismo, né? Eu acho que sei consertar carro, eu acho que eu sei cuidar dos dentes. Não, gente, se tem um profissional, Gilberto, Jamil, Soira, fazendo, então vamos acreditar, vamos bancar isso. E vamos acreditar porque é o seguinte, é um ganha-ganha, ninguém entra para perder. Em esporte, em nada. E aí volta lá no Falcão, né, da questão dos projetos. É nesse momento que a pessoa tem que entender a virada da chave. Por que o meu projeto não é aprovado? Porque ele é ruim. Porque ele não está bem escrito. Porque ele é uma ideia na tua cabeça e um texto diferente. Isso. Né? Isso. E você quer que se você quer que o teu projeto seja bom, escreva. E quando eu digo para ter um texto geral do projeto, é porque ali sempre você vai estar alimentando aquela coisinha do post-it, né? Que você sempre vê uma ideiazinha, você acrescenta. E essa dificuldade, Gilberto, eu também tenho junto aos grupos de escoteiros. Nossos estatutos todos são culturais, sociais, ambientais e tal. Mas se você perguntar, eles não separam nas prestações de conta. Então, é um exercício que eu tenho feito também com os grupos, para eles entenderem que a gente tem uma ação cultural, nós temos que ter registro. Se eu tenho uma ação social, ela tem que ter registro. Se eu tenho uma ação esportiva, ela tem que ter registro. Porque se eu quero mandar para um edital específico, eu tenho que ter uma informação que justifique o meu pedido. São as evidências, né? São as evidências. Então, por isso que é importante o dossiê, importante o portfólio. E assim, portfólio organizado, né? Não é um portfólio com folhas soltas e amarelas, né? Eu tenho um amigo aqui em Blumenau que ele era muitos anos, agora não tenho visto mais ele. Ele era escritor e aí tinha um projeto da instituição que eu trabalhava
que ele foi lá e ele levou o caderno dele, cheio de folhas amarelas, com os textos. Os textos deles eram maravilhosos. Então ele tentava vender aquilo, ficava debaixo do braço, né? Quem ia comprar? Ninguém vai comprar. Por melhor que seja, ali pode estar aí um novo Drummond, uma nova Cecília, sabe? Mas, sabe? Então, quer dizer, ele entendeu a duras penas, mas até ele entender, ele brigou muito, ele xingou muito, ele reclamou muito, né? E quantos outros existem por aí? Então, assim, e é uma carta de apresentação. Você não vai fazer uma carta de apresentação de qualquer jeito. Você, né? E você não vai chegar, eu vou começar uma empresa e eu vou atrás de um grande patrocinador, eu não vou chegar lá e vou ser de qualquer jeito. Eu vou chegar com a minha melhor beca, né? Como de roupa de domingo, né? Bem arrumado, com o argumento na ponta da língua, preparado, né? Porque se houver uma pergunta que gera um desconforto, eu já perdi. E se vem uma pergunta que eu não sei a resposta, eu perdi mais ainda, né? E eu falo para todo mundo, se você vai buscar captação com uma empresa, estude a empresa. Vê o que é o lastro dela. E nesse momento, a gente tá tudo na internet. Há 20 anos, 30 anos atrás, era um osso você saber sobre as empresas. Mas hoje, você escreve o nome da empresa, aparece tudo. E se você for um pouquinho melhor na internet, você ainda descobre os donos, CPF dele, RG, tudo tá tudo na rede. Eu não sei até onde que isso é bom, até que é ruim, mas tá ali. Então, assim, dá para usar para bem, dá para usar para mal, mas você tem que aprender a conhecer. E tem que executar isso da melhor forma possível. Porque senão você vai ficar sempre assim, meu projeto não foi aprovado. Passando pires. Sim, e dependendo dos mecenas. Sim. E que, incrivelmente, eles morrem, né? E os filhos dele não querem dar esse seguro porque não acham isso legal. E a gente tem que aprender. E a gente tem que aprender a caminhar com as nossas próprias pernas. Lá no escoteiro a gente fala remar com a própria canoa. Porque hoje estamos nós aqui oferecendo uma fórmula, um pensamento, mas amanhã pode não estar. E aí? Então tem que beber dessa fonte hoje e já. E aí você tem inúmeros cursos, né? As pessoas ficam, mas é tão caro, cara. Você escreve no YouTube, tem trilhões. Só que assim, é 2 horas, 3 horas. Você tem que se dedicar. Eu não sei. Uma vez eu estava ensinando a fazer portfólio de artista. E aí a pessoa, era um curso de 8 horas. E a pessoa falou assim, mas 8 horas para colocar a fotinha? Eu falei assim, 8 horas para colocar a fotinha, recortar, desenhar e escrever. Aí você sai com o seu livrinho bem bonitinho. Mas eu não tenho tempo. Eu falei assim, então vai vender quadro na rua. Vai fazer quadro de shopping, porque senão... Se você não consegue entender que o seu trabalho, a tua arte, é um trabalho que você quer viver disso, aí você pode criticar os caras que fazem isso abertamente. Mas todos eles que fazem isso, eles tiram um tempinho para dele. Todo mundo tira. Então, se eles tiram e estão fazendo sucesso, significa que a receita de bolo funciona. Agora, se você quer ganhar dinheiro, mas não quer se dedicar a isso, aí eu não sei o que fazer para você, cara. Jogue na loteria... Né? Blumenau agora está nessa onda que todo mundo acerta, né? Pois é. Você tropeça assim e sai um ganhador, né? Então, isso. Né? Aliás, eu nem conferi o meu jogo último, eu vou ter que dar uma olhada. Talvez eu nem deveria estar aqui hoje, né? Eu deveria estar fazendo via internet, né? Te desejo, assim, só lembra o seguinte, quando você estiver fora do Brasil... Vou lembrar os amigos. Eu tô te ligando para dizer o seguinte, eu vou fazer agora versão americana, espanhola do podcast aqui, entendeu? Tô convidando algumas figuras assim, tá bom? E eu vou fazer aqui da minha casinha, eu só vou te mandar um visual, da minha casinha. Que bom, hein? Né? Você vê, né? As pessoas têm uma coisa, né? Bom, Blumenau tá assim, tá nesse momento de bombar, né? É verdade, é verdade. Legal, já vimos então a importância do ler, a importância de colocar a ideia no papel, né? E estava dentro das minhas perguntas esse por onde começar. Então, na verdade, esse primeiro passo foi dado, acho que você deixou esse recado, mas a pessoa não pode se acomodar, né? Nunca, nunca. Porque o que é bom hoje, amanhã não é bom. Estou com um projeto lá 10 anos repetindo ele exatamente igual. Não é tão bom. Porque 10 anos as pessoas mudam na banca, os avaliadores mudam. E assim, você acomoda, né? Quando eu ouço isso, eu fico pensando na minha professora de artes. Quando eu estudava lá no Marília, de Seu em Ouro Preto, ela tinha um caderninho com todos os xerox
das aulas que ela sempre dava, né? Como era mimeógrafo, né? Então ela só ia lá. Então todo ano na Páscoa eram 2 tipos de coelhinho. Um coelhinho com ovo grande e um coelhinho com ovo pequeno. Que a gente era sorteado, né? No Dia das Mães era um coração com a mãe e uma mãe abraçando o filho. E era padrão. E ela trazia aquilo toda vez. E quis Deus, no futuro, quando eu me formei, fui dar aula de metodologia de ensino da arte e ela foi a minha aluna. E é muito engraçado, né? Você teve aula com a figura e depois você vira professor dela, né? Ela chegou e aí eu pedi para que todos eles trouxessem os portfólios de arte. Ela me trouxe aquilo ali. Eu virei assim, nossa, fulano, você tem isso até hoje, você dá aula comigo para isso. Ela disse. Aí ela falou assim, eu só sei fazer isso. Então, para ela estava funcionando. Os outros já estavam pensando em situações diferentes e ela estava presa aquilo. Então, se a gente ficar preso a um texto, porque deu certo, pode dar certo uma vez, mas... 2, 3 é muito no risco. E é por isso que é importante a pessoa entender que a justificativa ela vai mudando. E ela tem que estar acompanhando. A instituição dela, de 10 anos atrás, não é a instituição. O Logberto de hoje não é o Logberto da semana passada. E olha, é uma semana só que se passou. Então, por quê? Houve aprendizado. Então, houve situações que o Roberto tomava determinada situação, resposta não é a mesma que ele vai tomar a partir dessa semana. Então, e agora imagina para texto, para trabalho, né? Parecia história assim, tá, mas 2007, 2014, 2020, é a mesma coisa. Então, não estou vendo mérito nisso aqui mais. Não estou vendo algo diferente. Não vai causar na minha comunidade uma situação diferente do que o normal. Então meu projeto de 200 anos foi reprovado. Por quê? Porque ele já não atende a perspectiva daquele momento. E a pessoa tem que entender. E por quê? Porque lá no orçamento, que é uma alta importância no projeto, muda. O pincel que ontem custava X pode custar XY. Então, assim, tudo se afeta. Então o projeto ele não pode ser um projeto fechado, é isso aqui, desse jeito, nesse formato, porque hoje eu ganho, amanhã de repente eu ganho, mas depois não ganho mais. A não ser que é um projeto de gaveta, né? Que a gente fala assim, não, manda aí só para constar, seu dinheiro já está na conta. E a pessoa que recebe nunca leu e a vida que segue. Mas se um dia alguém resolve tirar da gaveta e ver, opa, sempre igual... E assim, ninguém produz tudo igual 100%. Você não come o mesmo Mac igual em qualquer lugar das lanchonetes. Sempre tem um... O formato é igual, mas não sabe. Tem um dedinho, um lugar perdido, um pego, sempre tem alguma coisa. Né? Brincadeira. Mas a questão toda é que a gente tem que entender que o projeto ele tem que ser dinâmico. E assim, os editais estão para provocar isso. Eu acho que até mesmo quando você lê um edital, mesmo que sejam editais fechados, eles têm lá uma perguntinha diferente. Para ver se realmente o teu projeto encaixa na mentalidade da empresa. Porque pode ser um projeto maravilhoso, um circuito musical que vai pegar todo mundo e, na verdade, não é. Não era o que eles que se esperava, né? Não, porque você achou que era funcional, mas não é. Né? Então, é bem isso. Esse é um ponto interessante, né? A atualização constante, né? E contínua. Ninguém sabe tudo. Porque muitos editais e muitas empresas, o que elas esperam hoje é sempre aquela inovação, né? O que vai ser diferente? O que você vai trazer? Qual é a realidade diferente que você vai mudar? Né? Às vezes o problema é o mesmo, mas o jeito como você vai tratar aquilo vai provocar um resultado diferente. Né? E isso influencia em todos os outros passos da execução do teu projeto. Porque assim, eu fiz um projeto, né, vou te dar um exemplo do meu livro Escoteiro. O meu livro Escoteiro quer contar 110 anos do movimento escoteiro em Santa Catarina. De 1913 até 2023, certo? Ele já desdobrou, e ele não está nem pronto ainda, em mais 7 livros. Que vai falar do movimento escoteiro nas regiões de Santa Catarina. Que já desdobrou em algumas outras pessoas escreverem sobre o seu grupo escoteiro. Então, olha o dinamismo que isso fez por causa de uma ação. E logicamente, com o meu desejo futuro é ter um museu. Então, quer dizer, a coisa, ela vai
né? Existe uma proposta que você constrói, mas no meio desse caminhar pode abrir novas vertentes, né? Abrir novas linhas. Então, se a gente não perceber que o projeto ele pode ser moldado, e a gente acha, não, eu só quero fazer o livro sobre os 110 anos, não quero falar dos grupos escoteiros, não quero falar das regiões escoteiras, não quero falar das pessoas que foram escoteiros, não, é seu direito. Mas você não pode impedir que outros o façam. E, ao mesmo tempo, você não pode ser tão aqui que não acredita que aquilo ali possa desdobrar. E, às vezes, as pessoas acham que o que está fazendo está muito bom. Né? A raposa e as uvas. Né? Nunca vai faltar uvas. Até que um dia ela morre de fome porque não tinha mais uvas. Porque ela nunca preocupou em plantar. Era só... E ela comia as uvas, voltava, comia. Então, assim, a gente tem essas coisas, né? Eu gosto muito da fábula, porque a fábula tem sempre esse ponto, né? Toca né, em cima disso. E eu entendo que as pessoas podem fazer projetos, Gilberto, visando uma ação pontual. Mas se eu quero que o meu projeto cresça e apareça a longo prazo, eu tenho que pensar assim, ó, o que eu quero hoje? Hoje eu estou com um programa assim, podcast. Mas daqui a 2 anos eu quero estar na TV. Daqui a 2, sabe? Eu quero ir para um teatro, eu quero fazer, sabe? Então, assim, a gente tem essas ideias. Então, o seu projeto ele não pode ser preso. E às vezes a pessoa prende. Aí você pensa, de um lado, antes ela não conseguia pôr ideia no papel. E depois que ela consegue pôr no papel, ela não consegue sair daquilo. Né? Olha como é que os desafios vão mudando conforme o ponto de vista. E esse é um exercício. Que aí volto de novo. Se eu não tenho cacife, se eu não tenho essa consciência, que eu contrate, que eu chame, que eu peça assessoria, que, né, assim, vergonha na cara não é, sabe? O não você já tem. Né? E pagando bem que mal tem. Né? Então eu acho que as pessoas têm que entender isso e que é um ganha-ganha, né? E aí tem uma preocupação que eu sempre vejo, mesmo na questão de orçamento, né? Às vezes a pessoa vê assim, eu quero fazer 2.000 livros, capa dura, 256 páginas, né? E ele acha que 2.000 livros vai atender, e aí ele quer fazer um livro pomposo, né? E aí ele faz um orçamento numa gráfica X, numa Y, numa Z, aí a Z cobrou metade da metade da metade da metade, e ele, como ele não entende o que é papel couché, papel assim, ele vai e faz. Aí quando ele vai fazer o livro, ele descobre que o livro foi feito num papel pior, de um formato pior, e ele pagou um valor que foi R$100 a menos, R$200 a menos, porque ele não entendeu o processo. E por não entender o processo, ele também não entendeu assim, que tipo de retorno ele quer dar para a comunidade. Porque um livro é um retorno importantíssimo. Então ele tem que ser uma coisa para ele não ser banca de nada, para ele não ser jogado fora. Porque se eu vou fazer alguma coisa que o cara não vai ler, eu não vou gastar meu tempo nem meu dinheiro. Se eu vou fazer um projeto social que eu não vou fazer uma mudança significativa na minha comunidade, no entorno, eu sempre pergunto nos meus grupos escoteiros, quando eu faço assessoria, é o seguinte: se o seu grupo escoteiro fechar hoje, quem vai sentir falta? Nós. Então, você não está servindo para nada. Porque se a sua comunidade em volta não sabe que você existe, então eu escrevo um livro. Você escreve um livro para entregar para mim, para mim chegar em casa, colocar na minha estante e nunca ler? Não conheço ninguém que quer essa ideia. Quer que você me escreve um livro, coloca uma dedicatória com a certeza que eu vou ler e que daí eu vou propagar. Olha, o Gilberto escreveu um livro sobre dádiva e que é muito legal, liga para ele, chama ele. Essa é a intenção. Então as pessoas têm que entender que a gente quer que as pessoas conheçam o nosso trabalho. Então a gente tem que fazer isso da melhor forma possível. Com qualidade no texto, com a qualidade na produção, com a qualidade na entrega. Legal. Falasses um pouco sobre orçamento, né? E falasse um pouco sobre a contratação. Eu quero voltar no ponto da contratação de alguém para escrever projeto, porque muitas vezes a gente acaba também ouvindo assim, mas custa caro, é um gasto que eu não queria ter agora. Faz de graça, aí, depois a gente vê. Vamos correr o risco junto. Aí eu volto de novo na questão seguinte. Você está com fome. Você vai para a porta do restaurante para pedir comida ou você vai comprar comida? Você vai comprar. Você vai pagar. Você pode não pagar o valor total do buffet ou pode escolher o restaurante mais barato possível. Mas você vai pagar. Você quer que o projeto seja aprovado. Você sabe fazer o projeto? Não, eu tenho conhecimento. Então, o meu conhecimento vem de anos de estudo.
e de contínuo estudo, eu tenho que ser valorado. Ponto. Ah, mas cara, tu cobra muito caro. Eu falei assim, faça com alguém que cobre menos, mas faça. Ah, mas ninguém quer fazer de graça. Ninguém vai fazer de graça. Ou você vira pra pessoa, igual... Ou acha um modelinho na internet, ótimo, né? E vai correr o risco. Corre o risco, né? E tem uma coisa de dinheiro que é muito engraçada. Uma vez me chamaram para ser avarista. Ah, poxa, você tem um bom nome, você vai ser avarista. Pode ser avarista? Não. Eu vou fazer melhor para você. Eu vou alugar o apartamento e você vai ser meu avarista. Eu pensei, mas por quê? Porque o avarista é a pessoa que está avaliando que o outro tem um bom crédito. Como você tem um bom crédito e eu tenho um bom crédito, e não é minha intenção de não deixar de pagar o aluguel, eu alugo e você é o meu avarista, você vai entrar. Ah, não, mas aí, poxa vida, Jamil, o que eu queria é que você fosse meu avarista. Ah, entendi. Porque se você deixar de pagar, eu arco. Então, é a mesma coisa com o projeto. Você vai contratar uma pessoa, existe milhões de profissionais que escrevem projeto. Com preços totalmente diferentes, com qualidade, sim, existe. Agora, se você quer o meu trabalho custa esse. Ah, tá caro? Procura fulano, eu te indico. Mas ele também não vai te cobrar menos e ninguém vai fazer. Ah, mas a gente podia fazer assim, não ganha. Você escreve o projeto para a Rouanet e se caso a gente for aprovado, a gente divide o valor. Eu falei assim, então, eu vou gastar o meu tempo, meu conhecimento para fazer um projeto que, caso seja captado, você vai me pagar. Não. Ah, mas... Então, assim, ó, a gente pode fazer projetos pro bono? Podemos. Mas a gente não faz 100% de projeto pro bono. Porque os meus boletos não são pro bono. O meu gasto ainda de não vida, inventaram, né? Esse tipo de boleto, né? Eu não vivo na Star Trek, que a gente só troca conhecimento por conhecimento, todo mundo tá feliz. Eu preciso de comer, eu preciso de vestir, eu preciso de lazer. Isso tudo tem gasto. Eu não posso chegar lá na porta do cinema. Oi, então, eu vim ver um filme aí de troca, tá? Eu vou comentar na internet que eu gostei do filme, você deixou entrar. Ele não vai me deixar entrar. Ah, mas poxa... E eu faço uma outra pergunta. E se for você? Você vai fazer de graça para mim? Você vai fazer essa ideia beneficente boa de caso você vai lembrar de mim? Não vai. Então, se você quer um projeto, e eu não te garanto que o teu projeto vai ter 100% de sucesso, mas eu vou dar o meu melhor, você tem que pagar por isso. Porque também as pessoas fazem na questão da contratação assim, estou contratando você, Loliberto, porque eu sei que você vai aprovar meu projeto. E ele acha que aprovar o projeto, o Loliberto chega assim, aprovei, aqui tá seus 100 mil reais, já tá aqui o chequezinho, tá? Não é assim que funciona. A aprovação do projeto é só uma das etapas do caminhar do projeto. Então, tem que contratar e tem que pagar. E uma coisa que eu vejo muito, uma dificuldade, tanto da pessoa que escreve projeto, tanto da pessoa que contrata, a falta de contrato, onde que determina os limites de cada um. Onde que determina até onde que eu posso ir. Ah, se o Loliberto está contratado, beleza, Jamil. E a gente não fala nada e aí dá 3 dias, do nada eu te digo, o projeto tá pronto? Calma, eu preciso de 15 dias. Como? Você nunca me falou isso. Então, se você faz um contrato, onde que especifica como que é o teu trabalho e qual o prazo que você precisa para cada coisa, se der durante aquele decorrer algum problema, você vê, ó, você assinou esse contrato, meu cara. E é um contrato reconhecido juridicamente, eu posso te processar, né? Ou você pode me processar e assim por diante. E as pessoas têm um receio, né? Tem os deveres de cada parte, né? Esse é um ponto interessante, o receio das pessoas. Por que a gente tem receio? Por que as pessoas não podem separar a amizade de trabalho? Eu não entendo. Se você trabalha numa empresa que ela diz que você tem que bater ponto a 8 até às 5, você não bate? Qual a diferença de eu ter a minha empresa e você ter que me contratar? Eu tenho os deveres. Porque eu não tenho só você, eu não vivo só para você. Eu tenho outros clientes e eu tenho que prospectar outros clientes. E isso me gera um custo. Agora, se você quer que eu faça um projeto, eu ainda vou ter todo o custo. E se caso não for aprovado, ainda eu fico com todo o prejuízo, ninguém merece, né? Então a contratação tem que ser clara, ela tem que ser entendida pelos dois lados, né? E assim, quando eu digo entendida, assim, ó, eu li e concordo. Não ler o contrato, assinar e depois ficar perguntando qual que foi o problema. Né? E hoje não tem nem desculpa, né? Tem assinatura eletrônica. Então,
Ai, você vai me mandar, eu vou ter que ir no teu escritório. Não existe mais isso. É verdade. Legal, e agora o orçamento, que é muito importante, né? Qual o problema que você percebe hoje quando, na elaboração do projeto, um orçamento mal pensado, Eu vejo assim, dimensionado? olhando para a cara do artista, tá? O artista quer ganhar muito e os outros ganham pouco. Mas ele quer ganhar muito. O trabalho dele é melhor que todo mundo, então ele tem que ganhar muito. Segundo é que eles não têm noção das especificidades de valores, peça, cachê, né? Ele não tem essa noção. Então, assim, você vira para cima, mas quanto você ganha para tocar à noite? Ele diz, eu ganho R$100. Quantas horas você toca à noite? Eu toco de 3 a 4 horas. Então, você ganha, no mínimo, R$25 por hora. Ele te dá alimentação? Não, ele desconta do cachê. É um cachê fechado ou é um cachê por mesa? Não, é um cachê fechado. Então, se tiver 100 pessoas lá, você ganha R$100. Se tiver 1.000 pessoas ou ninguém, você ganha R$100. Descontado mais o que você come e bebe. Geralmente eu saio para casa só com o valor do Uber, né? Que era táxi, agora é Uber. Eu falei assim, então você não tá fazendo um bom negócio. Você não entende que o teu gasto, ele não inicia quando você está tocando. Ele inicia a partir do momento que você está preparando todo o repertório para tocar. Que são suas horas de ensaio. Então ele tem que colocar isso. Então no orçamento, a gente tem que ter claridade do que é a pré-produção da coisa e do que eu necessito, quanto tempo eu preciso e quanto que isso me custa. Isso é uma coisa que me deixa, que é um pouco carente no Brasil. Se não fosse a FGV, a gente não tem tanta informação dos valores laborais de alguns determinados profissionais e também de alguns preços, né? Como a gente é gerido pela 866, na licitação, você acaba tendo que pedir 3 orçamentos. Mas a dificuldade que as empresas têm de prestar o retorno de um orçamento acaba fazendo você trabalhar com chutômetro, que é muito ruim. Uma vez eu participei de um encontro da FGV, e eu levantei que a FGV deveria ter uma preocupação com o IBGE, e de todo ano soltar uma lista de custo Brasil para fazer evento. Referência. Nunca aquilo ali é o fechado, para que você tenha uma noção. Né? Recentemente, uns 3, 4 anos, a atual Secretaria do Esporte Nacional fez isso. Ela criou uma tabela de referência para evitar de o pessoal ficar coletando um monte de orçamentozinho, às vezes, para coisa muito miúda. Muito né? miúda. Mas assim, ela está lá com os valores de 3, 4 anos atrás. Ela não teve nenhuma atualização. Né? E também abre um precedente para o cara criar um valor que ele quer, né? E o orçamento, né? O cara vê assim, eu quero receber 200 mil. Aí eu falo, nossa, que legal. Quanto que vai custar o projeto? 250. Tá, e 50 mil é para quê? Não, porque eu recebo 200 mil, porque eu sou o compositor, eu sou o músico, eu sou não sei o quê. Tu é multifacetado. Você é o cara que vai operar a mesa, ao mesmo tempo que tá cantando, mexendo na luz, né? E vai produzir, vai atender o público, sabe? Então, por causa disso. E aí ele faz um orçamento que é um orçamento fantástico e mentiroso. Achando que quem vai ler o orçamento dele não tem a mínima noção do que é um orçamento. E às vezes, de novo, e aí por causa de toda uma classe é vendida como igual. Né? Então o orçamento, eu chamo ele de espinha dorsal, porque assim, ele tem que ser próximo da realidade, assim, o máximo possível. E as pessoas acham que os valores pode ser qualquer coisa. Né? Por isso que eu acho que algumas áreas que elaboram o projeto tinham que ter essas validações. É muito difícil. Assim, eu nunca fui chamado para fazer banca como um cara que vai ler orçamento. Seu foco aqui é esse orçamento está condizente com o mercado. Nunca. É sempre para ver mérito, né? Por quê? Porque o orçamento é algo que as pessoas acreditam que aquilo ali está certo. E o acreditar, às vezes, pode ser muito caro. Né? E no caso do Ministério da Cultura ali, e até mesmo no PIC, é meio complicado, porque as tabelinhas ali são bem rígidas. Mas tem edital que já determina os valores para cada coisa. Mas eu queria que isso fosse uma coisa mais internalizada pelo agente público e principalmente pelo agente cultural que queira escrever um projeto. Que ele entenda que não é que ele não possa merecer ganhar 200 mil, mas ele tem que fazer funções que justifiquem. E que essas funções elas não podem ser conflitantes.
Porque o cara vai ser músico, vai ser o cara operador de som, vai ser o operador de luz, vai ser o produtor, vai ser o diretor de não sei o quê. Ele não tem tempo para tudo isso. Se chegar lá uma banca do ministério para saber se isso está acontecendo, vai encontrar com ele no palco e mais ninguém. E quem é que está cuidando da luz? Sou eu. Quem está cuidando do som? Sou eu. Pera aí que eu vou lá. Né? Troca boné, né? Sabe? E as pessoas têm essa coisa. Então o orçamento ele tem que ser o mais próximo da verdade. E ele tem que ele é uma informação que contribui para o projeto. Aí eu já vi projeto assim, ó, o cara vai... Ele precisa de um carro. Aí ele coloca que ele vai comprar um carro. E aí o edital não permite. O próprio, né? Mas você vai comprar um carro? É, porque eu preciso de um carro. Mas, cara, isso aqui não é um lugar para você comprar um carro. O projeto cultural não contempla. Não, contempla sim. É porque eu já vi muita gente usando o carro. Assim, opa, ele loca o carro e aí tem as propagandas. Ele não comprou o carro. Ah, mas ele vai fazer isso. Ah, bom. Ah, tá. Você vai usar os caminhos tortuosos. Beleza. O problema teu, não vai ser comigo. Né? Mas você podia me ajudar. Não posso. Essa coisa eu não sei. Esse acho que é um alerta muito importante, né? Fuja do jeitinho, fuja do... É que é o jeitinho que está descambando esse país. Porque todo mundo leva vantagem, todo mundo quer ganhar. Ah, a fila aqui na rua tá trancada, eu vou passar no quintal da vizinha ali, da dona Joaninha, que ela nunca brigou com ninguém, e se um dia tiver o neto dela no meio ali, eu tô passando com o carro por cima, não tô vendo? Então, assim, é o jeitinho para me levar uma vantagem, né? E que aí, quando é pego, não é só você. Quando eu digo assim, o escoteiro, de novo voltando ao escoteiro, tem fama de ser... todos educados e atravessam a linha do sinal. Mas se o escoteiro faz alguma errada, ninguém separa o escoteiro de outros escoteiros. São todos escoteiros. E a gente se separa por número e pelo lenço. A gente é diferente, né? São todo mundo escoteiro. Como é todo mundo desbravador, né? Sabe assim? Então as pessoas têm que entender que quando você faz uma coisa boa, 2 pessoas vão bater palma. Mas quando você faz uma coisa ruim, todo mundo vai te criticar. E todo mundo, independente se você fez ou não. Vai entrar todo mundo no balaio. Né? Então assim, o orçamento. Eu fiz o orçamento e consegui dar uma dobra lá que eu fingi que eu ia alugar um carro e eu comprei um carro. Aí você comenta lá numa mesa de bar, comenta num evento cultural que você fez isso, e aí entra ali, tem um lugar que, putz, olha o que o cara fez. Aí ouviu, comenta com outro, de repente chega na entidade que julgou o teu processo, aí fala assim, fulano aqui fez isso. A partir do momento agora que ele apresentar projeto, a gente vai fazer pente fino. Aí um outro disse, não, se a gente vai fazer pente fino com esse daqui, vamos fazer pente fino com todo mundo. Né? Porque um outro se deu o direito de levar vantagem. Então, assim, porque o orçamento, ele achou que podia ser assim, podia ser assado. Eu não estou dizendo que ele não deva fazer, estou dizendo que é para ele não fazer. Entendeu? Nós temos que parar de agir dessa forma. Porque é muito fácil falar, mas nós temos que parar, fazer, eu não concordo com isso, eu não vou fazer. Eu não vou fazer isso. Eu preciso comprar um carro, um outro mecanismo. Participo de um edital que... Específico para isso. Específico para isso. E se não existe, vai criar alternativa. Mas não colocar isso, porque compromete todo mundo. Porque não é que um dança todo mundo. Eu acho que o orçamento tem que ser condizente com a realidade do projeto. 200 mil de cachê para uma pessoa que não vai fazer 7 funções e não vai fazer nenhuma, não é válido. Porque são 6 profissionais que ele não contratou. E a gente tem que entender que é um mercado, né? Eu não preciso ser o dono da bola, ser o atacante, o defensor, né? Eu tenho que tocar a bola para alguém. E isso é um problema muito, muito enraizado na cultura. Do cara achar que ele tem que ser tudo, né? Multiplataforma. E, na verdade, ele não consegue. E faz uma coisa ruim. É o ecossistema, né? É alimentar todo o ecossistema envolvido, né? Que você não é a única bolachinha do pacote, né? Que é todos que sabe de tudo, que faz de tudo, né? Você até pode saber fazer, né? Mas não vai dar conta de fazer tudo, né? Porque senão não tem graça, né? Às vezes, assim, eu vejo assim, a rede cultural americana, né? Que os artistas lá são músicos, dançarinos e cantores, né? E são multi-instrumentos, mas
ele tem um momento para cada uma das coisas. E até eles chega uma hora que se especializam numa coisa só. E nós temos essa cultura, a gente vê isso com maus olhos do artista multifacetado. Mas a gente não vê com maus olhos um cara que é gerente, produtor, cantor, né? E tá ganhando nas 3 frentes. Né? Então, assim, é meio paradoxal, né? Não é uma coisa pode, outra coisa não pode. E eu acho assim, não faça, gente. Se vai comprometer, não faça. Porque aí volta de novo, né? 10 anos, 15 anos, não tinha tanto um filtro. Hoje o filtro é maior. Hoje você é cancelado em 10 segundos. A régua subiu, né? Subiu. E se a gente não acompanhar, a gente vai passar, vai ficar fora dela. Né? E o orçamento, nesse sentido, é muito importante. Né? Porque ele tem que trabalhar com a realidade do projeto. E aí volta de novo lá no começo. Eu conheço a minha instituição a ponto de fazer um projeto que vai ser, sabe... Que eu não vou, eu quero construir um auditório. Quanto que custa um auditório? Custa 2 milhões. O que você vai pôr no auditório? Cadeiras, xixi, passeio. Não é? Então, você pega aqueles 2 milhões e você vai decupando aquele valor para ver realmente se valeria 2 milhões. E vai descobrir que pode ser menos ou pode descobrir que é mais. Dependendo do tamanho, do formato. Né? Então, assim, o orçamento ele é muito importante. E, assim, a pessoa que escreve o projeto, ela tem que saber fazer isso. E a pessoa que deseja que o projeto seja feito, tem que dar as informações para que quem está escrevendo possa buscar o mais fidedigno possível. Porque depois que o dinheiro está aprovado e captado, tem lá um acerto ou outro, mas não é uma mudança significativa. Né? Vamos ver. Torço que dê certo. Legal. Jamil, o que mais falta falar sobre elaboração de projetos? Bom, a gente falou do orçamento, falamos da justificativa, da metodologia. Eu acho que, assim, dentro da metodologia, a gente pode falar da importância de criar um formato que consiga aferir se o processo de execução do projeto pode ser seguido. Né? Se os relatórios, relatório vai ter um relatório anual, um relatório mensal, que tipo de relatório que vai ser. E uma coisa que é importante já pensar numa assessoria de imprensa. Né? Um profissional que vai trabalhar para você, que vai cuidar do projeto. Eu sempre falo que tem 3 profissionais que tem que começar quando você elabora um projeto. O contador, e a assessoria de imprensa e você. Essas 3 pessoas têm que estar juntas. Porque o contador, porque é o cara que vai te oferecer todas as condições para que você faça dentro do que o tributário do poder público está te dizendo. Então, se você tem um contador, você olha, Roberto, eu vou fazer um projeto assim, assado, eu já queria saber de você aqui quais são os impostos que possivelmente vão estar embutidos. Jamil, eu não sei, mas eu vou dar uma pesquisada. Do que eu chegar com o projeto aprovado e, olha, eu tenho esses impostos aqui, ó. Mas você tinha que ter me avisado porque a gente tinha que ter pensado nisso lá na frente, a gente podia ter tido um benefício ali, sabe? Esquece muitas vezes de pôr no orçamento, né? De prever. Não colocou os impostos, aí depois descobre que tem que pagar os impostos. Mas não pôs o contador. Então, assim, é um profissional que tem que estar no começo, no meu ponto de vista. Ele já tem que estar ciente do que está acontecendo. O segundo é essa assessoria de imprensa, porque ela já pode começar a pensar ideias de como divulgar o teu produto. Né? Porque assim, olhando para a cultura, para a Rouanet, você aprovar o projeto na Rouanet não é tão complicado se você segue a receita. O difícil é captar. E essa captação, a assessoria de imprensa pode ser um ponto importante para você, porque ela pode criar estratégias para você vender o seu produto, para que a empresa ou a pessoa física possa oferecer. Então, assim, o projeto, gente, é um caminhar que exige da gente uma dedicação exclusiva para o que você está fazendo. E não é garantia de 100% que o teu projeto, bem escrito, vá ser aprovado. Porque tem outra pessoa pensando também em fazer o projeto da melhor forma possível. Então, assim, vence o melhor. E aí, mas só que assim, eu não conheço ninguém que escreve o projeto e diz, não, pode bater aqui que é gol. Que vai ser o seu projeto. Não conheço. Porque é uma grande responsabilidade você dizer que que vai fazer um projeto que já está aprovado, que já tem dinheiro na conta. E se você me permite, é uma falha hoje quando começa a falar sobre as questões da Lei Rouanet. Tá? Quando diz que os artistas estão mamando no dinheiro. Quando diz que o Chico Buarque comprou a casa dele lá em Paris com o dinheiro da Rouanet. Gente, ele tem que ter 3 coisas. Ele tem que ter mérito cultural,
ele tem que ter currículo e ele tem que ter um bom projeto. Se ele atendeu esses 3, ele aprova o projeto na Rouanet. Agora, como que ele vai conseguir aquele dinheiro? Ele tem que convencer uma empresa a investir. É a empresa que tem que investir. Então, se a empresa acha que é válido investir no Chico Buarque e não no Jamil, paciência. Agora, dizer que ele aprovou e já vai pegar o dinheiro, vai pôr debaixo do braço e vai embora, é uma falha. Isso tem acontecido sistemicamente nesse país. As pessoas confundem a Rouanet achando que ele aprovou o projeto e já tem dinheiro. Por quê? Porque ela não lê. Porque ela ouve falar, porque alguém disse para ela, ela não vai pegar a informação. E eu brinco muito o seguinte, né? Se você quer saber a história verdadeira, ouça a Hora do Brasil. Tudo que eles estão falando o dia inteiro, chega às 7 horas da noite, 8 horas da noite, não sei o horário que está a Hora do Brasil agora, você ouça a Hora do Brasil. Lá vai estar todos os poderes apresentando tudo o que aconteceu e ali está a verdade. Porque ali é o documento oficial. Ah, mas é um saco, porque é chato pra caramba. Pode ser. Mas você quer saber a informação de verdade ou quer viver com a informação do jeito... Ah, eu quero viver assim. Então, beleza. Mas não venha dizer que eu estou ganhando dinheiro a partir do momento que eu aprovei o projeto na Rouanet. Se for um projeto que eu aprovei no Fundo Municipal de Cultura de Blumenau ou de Floripa, de que for, e lá é fundo a fundo, beleza. O projeto foi aprovado, o dinheiro está na minha conta. Agora, se é o projeto que vai fazer captação, hoje o PIC, né, do governo do estado, eu tenho que aprovar, convencer o empresariado a investir no meu projeto. Se eu não conseguir isso, eu posso ter o projeto mais maravilhoso do mundo. Mas se o cara fala que não interessa para ele... Né? Então, assim, eu acho que qualquer instituição que escreva projeto, na área de cultura principalmente, ou nas outras áreas que dependam de captação de recursos, saiba que o primeiro passo vencido foi aprovar o projeto. E o segundo, que eu considero um pouco mais difícil, é a captação. Porque captação é relação, é relacionamento. Você tem que ter bom relacionamento. Você tem que conhecer pessoas que conhecem pessoas que... Né? E assim, você não constrói isso de um dia para o outro. É um processo. Com certeza. Né? Então, é só esse alerta, porque a gente ouve isso direto, né? Assim, o Jamil aprovou o projeto, tá rico. Comprou uma casa lá na Antigua, que é meu sonho, Antigo Barbado, conhecer. Então, eu vou ter uma casa lá. Como se fosse assim, estalar de dedos. E não, é um trabalho. Logicamente que tem muita gente que trabalha com captação que tem dinheiro. Mas o cara trabalha com isso. Ele está há anos no mercado. E tem gente que está iniciando. Tem projetos aí que eles são contínuos, mas são bons projetos. E a pessoa já criou uma relação com a empresa que investe no projeto dele. Porque se fosse fácil, tão fácil como todo mundo, todos os projetos que a gente conhece já sairiam com dinheiro na conta. E você sabe que muita gente passa 2 anos buscando captação e não consegue. Né? Então a gente precisa de sensibilizar as pessoas para que quando ouvir uma informação distorcida como essa, não a replique. Preste atenção no que está sendo dito, reflita e fale assim, não, peraí, tem alguma coisa errada. Se eu não sei, liga para quem conhece. Olha, Loriberto, poxa, eu vi uma coisa aí que você aprovaram um projeto aqui e o cara está morando na Iugoslávia. Aí, não, peraí. Vamos ver o que está acontecendo. Me dá uns minutinhos que eu vou fazer uma consulta e... Né? E não sair divulgando, né? Que agora o termo é fake news, né? Para mim são mentiras. Fake news é só para dar uma ilustradinha, né? Mentira. Dá um toque... Né? Sutil, né? Sofisticado. Né? Então, eu acho que seria isso, tá? Seria bem essa coisa. Legal. Olha, Jamil Antônio Dias. Você falou igualzinho a Bujanra agora. Porra, você falou igualzinho a Bujanra. É mesmo, é? Mesmo tom de voz. Quando ele ia fazer o final. E agora? Defina você. Você já viu? Você lembra do... Lembro. O cara era bom demais. Cara, que papo gostoso. Que bom. E importante. Aqui, né, a proposta do podcast é trazer organizações para que elas se mostrem, mas a gente não pode deixar de falar de assuntos que dizem respeito a elas também. Fortalecer elas, fortalecer esse ecossistema todo, que é o terceiro setor, e para isso nós temos que falar de elaboração de projetos, temos que falar de captação, temos que falar de prestação de contas.
que serão objeto de outros bate-papos aqui também. E muito feliz de ter você aqui hoje comigo aqui, Jamil. Muito obrigado pelo convite, estarei pronto e buscarei estar sempre que for possível. Legal. Vamos fazer o serviço aí? Como é que as pessoas vão achar o Jamil aí? Bom, as pessoas podem achar o Jamil na Mil Agência de Cultura no Facebook, no LinkedIn é @milagência, no Instagram é @milagência. Se clicar na primeira pesquisa lá do Google, vai aparecer a Mil, a empresa médica, e depois a gente. A gente já é segundo. Eu já fui primeiro, hein? Mas agora somos segundo. Aí tem no Twitter, a Mil Agência também. Por e-mail, né? A milagência@gmail.com. Pelo telefone 48 99 812 3970. Pelo correio, né? Rua Russa Maior, 145 89 045 510, Escola Agrícola, Sala 1. Então, a gente está aí trabalhando, mas hoje está todo mundo mandando por e-mail, assim, e é só colocar na internet, assim, vai aparecer e... Legal. Espero que possa... Na descrição do vídeo depois eu vou replicar todos esses contatos aí, né? E falasse também do teu projeto, que é o livro, né? Isso, o projeto Livro Escoteiro, se você me permite, a gente quer contar 110 anos do movimento escoteiro. Né? O movimento escoteiro em Santa Catarina iniciou em 1913 aqui em Blumenau. Né? Blumenau, incrivelmente, ela tem essas convergências e é importante a gente respeitar isso. Né? E a história começou aqui, então a gente está contando a história de Blumenau para fora. Nós estamos com o auxílio do professor Luiz Salgado Claes, que é um grande pesquisador do movimento escoteiro em Santa Catarina. Então a gente está escrevendo um livro grande, né? Esse livro está previsto para o ano que vem. Ele está na Rouanet, para captação de recursos. Mas também a gente está em busca de pessoas que guardam na sua casa os acervos de escoteiros da época que ele foi. Porque, assim, incrivelmente, você sempre acha um escoteiro que já participou de vários grupos escoteiros, ou que já teve parentes, e que queiram compartilhar um pouquinho dessa história. A nossa intenção, Goliberto, é dar um start sobre a memória escoteira, que é um projeto que eu desenvolvo, que tem o site memoriaescoteira.com, onde que eu conto o porquê dessa história, porque a minha intenção é, futuramente, abrir o Museu Escoteiro Catarinense. Eu tenho a casa, que é o meu sonho, né? E tem o meu trabalho. Então, estamos nesse projeto há 7 anos. No edital ele está há 2 e ele já desdobrou em outros projetos que a gente está fazendo pesquisa. Eu tenho uma equipe de 2 pesquisadores, que é o professor Dargan e o professor Guilherme, que trabalham comigo. Tem uma assessoria de imprensa, que eu falo que é importante, né? Tenho lá o contador, tem contabilidade, que também nos apoiam ali. E por quê? Porque eu quero... deixar como um resultado positivo desses anos todos que eu fui escoteiro, que o movimento escoteiro ele modelou muito a sociedade, principalmente a catarinense. E quem lê esse livro vai perceber que existe o movimento escoteiro em várias linguagens aqui. Aqui tem desbravador, já teve bandeirantes, exploradores, mas então esse é o livro. História do movimento escoteiro catarinense, está na Rouanet, brevemente vai estar no PIC também, já teve nas leis municipais e a gente está contando a nossa história. Maravilha. Vamos colocar na descrição lá também. Eu te agradeço. Caso alguém aí também queira e possa ajudar, né? Eu estou num projeto de agora trabalhar com pessoa física. Legal. Né? E isso é um pouquinho mais complicado, mas por ser desafiador, aí você sempre tem que pensar em alternativas. Então, assim, né, a captação de recursos também exige que você se prepare para esse público diferente. Que, assim, né, a gente tem consciência de tanto de recurso que tem disponível nesse estado para investimento na área social, cultural, ambiental, e não é feito porque a gente não consegue fazer o clique na outra ponta, que é ou a empresa ou a pessoa. Então, de repente, quem está nos ouvindo, pensar assim, poxa, vamos fazer alguma coisa diferente, vamos fazer realmente esse país ser diferente, começando com pouca coisa. Se não tem interesse no movimento escoteiro de apoiar um grupo escoteiro, vai lá, apoia o FENATIB, o FITUB, o Festifogo, que tem vários projetos na área de cultura que podem ser investidos. Mas que comece, pelo menos. É isso aí. Legal. Fica aí o convite, né, para você. Conheça aí também esse trabalho, né, que o Jamil está coordenando aí, está à frente e ajude, né? Isso é muito importante aí. Jamil. Obrigado. Valeu, querido. Valeu mesmo. Perdão.
Legal. E fique ligado aí, daqui a pouco vamos ter mais novidades aqui no nosso canal. Um abraço e até mais.